Olá, pessoal, tudo bom? Estou aqui para mais um vídeo da nossa série Espiritualidade e Diversidade. Eu espero que vocês estejam gostando bastante dessa série, porque eu estou tentando esmiuçar bastante os conteúdos do meu livro, porque tudo isso que eu estou falando aqui está no livro de certa forma, mas não está tão explicadinho assim. Então, eu espero que você assine o canal, deixe seu like, curta, divulga, e ative o seu sininho para você ser avisado quando os novos vídeos estrearem, porque a gente está com estreias diárias. Então, é muito importante que você não perca esse conteúdo, porque lá no YouTube e no Instagram e no TikTok, desculpe, porque lá no TikTok, no Instagram e etc., a gente tem um recorte de 90 segundos do que está acontecendo aqui, tá? Então, vem para cá, porque aqui é o lugar onde você vai ter a fala dentro do seu contexto, tá bom? Eu estou explicando para vocês aqui algumas coisas que atrapalham a gente a resolver o problema e por que que eu acabei escrevendo um livro, o livro Amor e Terror, por que que eu acabei escrevendo um livro de estudos bíblicos sobre o assunto da inclusão, da diversidade, dentro da nossa ambiência religiosa. Por que que eu escolhi fazer isso a partir da Bíblia? E estou explicando porque na Bíblia estão os segredos para resolver esses problemas. Se você está entendendo, está me acompanhando aqui todos os dias, você vai perceber que todos os dias eu estou falando um pouquinho mais de como a Bíblia nos ajuda a resolver esse problema, ela não nos atrapalha. Então, a gente precisa se despir desse preconceito que nós temos sobre essa forma de olhar para o texto bíblico, que é uma forma preconceituosa, acaba sendo, no fim das contas. E deixar que o texto bíblico fale por ele mesmo, porque ele nos ajuda a solucionar as questões. E agora eu quero falar de mais um daqueles probleminhas que veio para a gente a partir do momento que nós fomos catequizados de uma forma colonizadora, ou seja, que nos ensinou a pensar como o colonizador pensava, e não nos deu a liberdade de pensarmos como nós pensamos originalmente, tá certo? E isso tem a ver com a leitura sincrônica. Então, eu falei aqui que os missionários eles nos ensinaram a fazer três formas de leitura bíblica, né? A forma literal, a forma catequética ou proselitista, não é? E também falei da forma teológico-dogmática, essas três formas. E agora eu quero falar de um outro formato de leitura bíblica que está atrelado ao modelo literal de leitura bíblica, mas não está só ali, que é um método sincrônico. Então vamos lá. Quase todo mundo aqui no Ocidente, quando lê a Bíblia, tenta ler a Bíblia como se fosse um livro só. E se esquece de que a Bíblia é uma biblioteca. Se for uma biblioteca, gente, você entra, se imagina entrar numa biblioteca. E você tem lá os livros divididos por seções. E essas seções estão classificadas por assuntos. Se você quer ler romance, não adianta você estar no sistema de referências, porque no sistema de referências só tem dicionários, léxicos, enciclopédias. Então, você quer ver romance? Até numa livraria, se você vai comprar um livro, não adianta você procurar romance no setor de livros jurídicos. Vocês entenderam onde é que eu quero chegar? Então, a Bíblia é a mesma coisa, a Bíblia é uma biblioteca. Não adianta você tentar ler as novelas bíblicas, como a de Ruth, de Jonas, de Esther, por exemplo, querendo ler nesses textos legislação. É a mesma coisa que você ficar procurando livro de direito no setor de histórias infantis. Percebe? Então, a nossa forma de ler o texto bíblico tem que ser assim. Considerar o tempo inteiro que nós estamos diante de uma biblioteca e que cada livro escrito ali foi agregado a essa biblioteca depois. Ele não foi escrito para pertencer ao mesmo conjunto de livros. A teologia dogmática nos ensinou que a Bíblia só tem uma mensagem, que é o plano de Deus para a salvação da humanidade. Então, de Gênesis a Apocalipse, tudo que ela está falando é sobre a salvação e redenção do ser humano. Não tem nenhum problema esse eixo temático. Mas pense que os escritores bíblicos não tinham isso em mente quando eles escreveram cada um desses livros isoladamente. Essa é uma elaboração posterior
teológico-dogmática, de um momento em que o cânon estava sendo fechado e que precisava dizer aqui entra isso, aqui sai isso. Então, o eixo condutor ele passou a fazer sentido a partir do momento que nós tivemos um dogma, tivemos doutrina sobre o que é o plano de Deus para a humanidade. Porque se você ler os textos do Primeiro Testamento, por exemplo, Israel está tentando descobrir. Israel está tentando descobrir o próprio Abraão. Abraão vem de um contexto que é politeísta, e ele parece que desenvolve uma espiritualidade monoteísta com um Deus que ele está aprendendo a conhecer, mas um Deus que não tem imagem, não tem nada. É um tipo de fé diferente, uma fé que não se encaixa na espiritualidade da Mesopotâmia, não se encaixa na espiritualidade de Arã, né, onde ele estava, e também não se encaixa na realidade, na espiritualidade do que Canaã experimentava. É a fé do Abraão, e ele está sendo pioneiro nisso, ele está tentando entender o que fazer. Então, por exemplo, sacrifício de Isaac, né? A gente tem a interpretação literal que diz que foi aquilo, mas se você for ler a nível sócio-histórico, você vai perceber que os deuses da região, eles também sacrificavam os cananitas, eles sacrificavam os filhos para as divindades de Canaã. E aí, parece que Abraão está passando por uma experiência semelhante com Deus. E o pessoal da sociologia da história vai dizer que as experiências que Abraão vivenciou foi uma forma de deixar legitimado no texto bíblico que Deus não aprova sacrifício de crianças. Então, tem muitas leituras para se fazer, mas pensa que o próprio Abraão, que é um personagem muito importante para a fundação da Bíblia, vamos dizer assim, enquanto compêndio literário, ele está aprendendo, ele está testando os recursos que ele tem em mão. O Abraão ele não tem um conjunto de dogmas, de teologia dogmática para seguir, ele está experimentando. Por isso que eu sempre brinco com os meus alunos, dizendo, Abraão não leu a Bíblia. Aliás, Jesus não leu a Bíblia. Jesus lia o que tinha de escritos prontos na época dele, mas ele não teve acesso a essa Bíblia toda que nós temos e que a gente trata muito mal, inclusive, né, na nossa leitura. Então, veja, leitura sincrônica é esse vício horroroso que a gente tem de ler a Bíblia inteira como se ela fosse um livro só. Porque se eu compreendo que a Bíblia é uma biblioteca, e como biblioteca eu tenho textos dentro da Bíblia que vêm de seções diferentes da livraria, vamos dizer assim, não é? Tem história, tem novela, tem romance, tem lei, tem profecia, tem cânticos, tem de tudo. Então, eu não posso acreditar que o texto bíblico foi escrito de uma forma para ser unívoco, ser sincrônico. Fazer leitura sincrônica da Bíblia costuma dar muito problema. Porque aí a gente não consegue lidar com as contradições do texto bíblico. E o texto bíblico traz contradições, não é que ele seja contraditório, ele traz contradições. E quando ele traz essas contradições, é com que sentido? No judaísmo, os sábios do Talmud, etc., já lidavam com essas questões. Não, mas se o texto está dizendo isso aqui, por que ele diz aquilo outro lá? Eles discutiam isso imensamente e nunca fechava a questão. Acho que isso que a gente precisava aprender a fazer, né? Não fechar a questão interpretativa sobre o texto bíblico e bater martelo dizendo tem que ser assim, porque é assim. Porque isso quem faz é o dogma. E se o texto bíblico não foi escrito de uma maneira dogmática, então não dá para ele ser lido de maneira dogmática. Nós temos que ler o texto bíblico considerando que ele tem uma abertura de sentido, ele tem uma amplitude de aplicabilidades, ele tem todo um aspecto metafórico, parabólico, ilustrativo, que serve para delinear a nossa ética. Então, tem muitas coisas para a gente fazer. Se a gente começar a entender que é assim que a Bíblia foi escrita, que é assim que ela deve ser lida, a gente começa a entender que os textos que falam de proibição de homossexualidade, eles estão sendo escritos dentro de um contexto. Mas existem também, dentro da mesma Bíblia, os textos que falam de inclusão. E é isso que o livro está tentando mostrar para vocês. Que não dá para jogar pedra na Bíblia. A gente tem que aproveitar tudo que nela está escrito. Tá certo? Então, até o próximo vídeo. Espero vocês amanhã. Um beijo. Tchau.